Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Peça a Ele que fale profundamente ao seu coração, ao coração da pessoa ao seu lado. Peça a Deus que profundamente e poderosamente toque no seu coração hoje, para a honra e glória do nome dEle. Oremos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, que guarda a verdade para sempre e nunca abandona a obra de suas mãos. Graça e paz estejam sobre vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que privilégio é, irmãos, estarmos na casa do Senhor, neste momento, para cultuarmos o Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para falar com Ele. Hoje é o momento onde nós melhor observamos o quarto mandamento, guardando o dia dele. Lembre-se que você tem duas responsabilidades nesse dia: o culto público e o culto privado. Buscar ao Senhor em comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo na igreja e buscar ao Senhor na sua casa. Que privilégio temos de falar com Ele, que privilégio temos de cultuar, de bendizer o nome dEle. Aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 297. O hino de número 290 muito sobre o que é a verdade. Vamos bendizer o nome do Senhor com esse hino, o hino de número 297. Quando o céu descendo para o céu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar,
E chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando pela graça de Jesus lá estarei. Vamos nos achegar ao Senhor em oração. Vamos ficar em pé e vamos orar? Aqueles que têm condição, aqueles que não estão machucados, vamos ficar em pé e vamos falar com Deus nesse momento. Grande é o Senhor, ó Pai. Deus, quando enfim chegar o dia da vitória do Rei Jesus, o teu povo estará contigo na vida eterna. Ó Deus, que grande e belo dia é o dia do Senhor, o dia da vitória do Rei Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor, ó Pai. Grande é a tua vitória. Grande será a tua vitória naquele dia. O Senhor já é vitorioso. O Senhor já teve vitória lá na cruz. E agora sabemos que o Senhor terá ainda maior vitória. A consumação da tua vitória no dia da tua volta. Ó Deus, o Senhor veio pela primeira vez em humilhação, e o Senhor há de voltar um dia em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor, ó Pai. Grande é o Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de falar com o Senhor. Deus, a nossa primeira petição é: perdoa-nos os pecados, ó Pai. Muitos eles são. Perdoa-nos, ó Pai, os pecados. Perdoa os pecados da quinta igreja. Perdoa, Pai, os pecados do conselho. Perdoa, Pai, os pecados do pastor. Perdoa, Pai, os pecados da diaconia. Perdoa, Pai, os pecados dos professores. Perdoa, Pai, os pecados das sociedades internas. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, nós te pedimos. Perdoa-nos, ó Deus, quando não fazemos aquilo que o Senhor mandou e quando fazemos aquilo que o Senhor proibiu. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Pai.
Limpa-nos, ó Deus, com o sangue de Cristo. Lava-nos pelos méritos da cruz, ó Pai. Perdoa, Deus, os pecados do Brasil. Perdoa, Pai, os pecados do Executivo, do Legislativo. Perdoa, Pai, os pecados do Judiciário. Sara, ó Pai, a nossa terra. Visita, ó Deus, o nosso Brasil com misericórdia, com perdão de pecados. Visita, ó Pai, a nossa nação com avivamento. Visita, ó Deus, o nosso país com a Tua graça, com Sua mão de transformação. Transforma o Brasil, ó Pai. Deus, perdoa os pecados do Amapá. Terríveis, ó Pai, terríveis pecados de corrupção, de desvios, de mentiras, de manipulações para avançar não a riqueza, mas a pobreza. Nesse exato momento, com dinheiro público, a cidade de Macapá está fazendo uma festa, mas não festa ao Senhor. No dia do Senhor, estão celebrando uma festa que não é para o Senhor. Deus, que coisa horrenda. Tem misericórdia, Pai, de Macapá. Traz Macapá, Pai, para perto do Senhor Jesus Cristo. No momento em que devia estar todo mundo no culto, lá eles estão cultuando a Satanás. Pai, tem misericórdia. Perdoa, Pai, os pecados. Ó Deus, neste momento nós queremos pedir também ao Senhor que prospere o nosso Brasil, prospere o estado do Amapá, prospere, ó Deus, as cidades de Macapá, prospera, ó Pai, a quinta igreja, prospera, ó Pai, cada membro desta igreja. Prospera-nos, ó Deus, acima de tudo, em santidade. Deus, todo e qualquer outro progresso é secundário. O progresso em santidade é primário. É o mais importante. Restaura, ó Pai, rapidamente em nós a imagem de Cristo, em justiça, em retidão e em santidade. Restaura, ó Pai, em nós a imagem de Cristo. Prospera esta igreja, ó Pai. Ó Deus, há muitos que hoje estão em lágrimas. O Robson e a Raquel estão viajando por conta da morte do seu Manuel. Recentemente morreu também o Raimundo. Alguns choram, outros pranteiam. Pedimos, ó Pai, a misericórdia do Senhor sobre estes que choram. Pai, sobre os que estão doentes, pedimos a Tua cura, ó Deus. Ó Deus, sobre aqueles que estão com dificuldades financeiras. Ó Deus, se eles forem fiéis ao Senhor em dízimos e ofertas, visita-os, ó Pai, com prosperidade. Se eles não forem fiéis em dízimos e ofertas, visita-os, ó Deus, com misericórdia. Transforma o coração deles, para que eles venham experimentar a boa vontade do Senhor, a boa provisão do Senhor. Visita com misericórdia, ó Pai. Ó Deus, e neste momento nós pedimos com todo o coração. Prospera-nos, ó Deus. Prospera-nos para a honra e para a glória do Senhor, ao escutarmos a pregação da Tua palavra, ao cantarmos ainda mais ao Senhor. Recebe, ó Deus, nossos dízimos e ofertas.
Recebe, ó Deus, o culto que trazemos neste momento ao Senhor. Sê com teu povo, ó Pai. Ó Deus, nós queremos neste momento exercitar aqui um santo ritual, não uma rotina. Ó Deus, prospera o teu povo na tua presença. Transforma, ó Pai, o nosso coração. Ó Deus, não permita que isso aqui seja só um culto que a gente vai no domingo à noite. Deus, eu sei que tem gente que veio para cá sem preocupação nenhuma em cultuar o Senhor. Veio só por vir. Deus, tem misericórdia desses pecadores, tem misericórdia desses miseráveis, transforma o coração deles. Oh Deus, ninguém pode se aproximar do Senhor relaxadamente. Ninguém. Tem misericórdia, Pai. Domingo após domingo, eles nunca chegam no horário. Tratam a casa do Senhor como se fosse um lugar sem importância. Converte o coração deles, ó Pai. Porque carecemos, ó Deus, de temor. A Bíblia nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Transforma o nosso coração, ó Deus. Não impute, ó Pai, sobre nós esse tão terrível pecado. Pelo contrário, ó Pai, nós pedimos, prospera-nos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Vocês podem se sentar? Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino de número 105, chamado A Certeza do Crente. Hino de número 105, chamado A Certeza. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar, Pai.
Vamos assentar, meus irmãos? Vou pedir, convidar o conselho a vir aqui na frente comigo. Também quero convidar o casal, o Richelme e a Edivana, que vem aqui à frente também. A gente podia ficar lá na frente, mas vamos ficar para frente. Gente, há vários meses atrás, não dá um ano, mas já tem vários meses, o belíssimo casal à minha direita, o Richelme e a Edivana, foram colocados em disciplina e hoje é com muita alegria que eles estão sendo recebidos de volta à comunhão da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria. Eu acompanhei esse casal e eu recomendei que eles fossem recebidos de volta na comunhão da igreja e recomendei com entusiasmo. Eu não recomendei assim, tá bom, vai. Não, eu recomendei com muita alegria, recomendei com entusiasmo. Gente, bendito seja o nome do Senhor por aquilo que Deus faz na vida do povo dele. Bendito seja o nome de Deus Pai. Oremos. Oremos, irmãos. Grande e maravilhoso Deus, Deus poderoso, Deus de amor, Deus de justiça, Deus santo, santo igual ao Senhor não há igual, Pai. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque pela tua muito grande misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, pela vida dessa igreja. Somos gratos ao Senhor, Deus, pela vida desse conselho. Somos gratos ao Senhor, Deus, pela vida do casal, Rick e Edivana, ó Pai. Que o Senhor, Deus, continue abençoando, ó Pai. Derramando ricas bênçãos em suas vidas, ó Pai. Que o Senhor, Deus, no dia a dia esteja fortalecendo, dando a eles, ó Deus, a firmeza de permanecer na palavra do Senhor. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui essa noite para te cultuar, para louvar ao Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, ó Deus. Recebe a nossa adoração, ó Pai. Não que mereçamos, mas pela tua muito grande misericórdia em nossas vidas. Ó Pai, abençoa-nos durante essa noite. Abençoa cada pessoa que aqui presente está. Que a tua palavra, ó Deus, faça morada no coração de cada um. Que o Senhor, Deus, esteja falando ao coração de cada um através da tua palavra. Usa teu servo para ministrar a tua palavra, ó Deus, que é santa, que é verdadeira e que é eficaz em nossas vidas. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, que nós choramos, agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, que o Senhor, Deus, abençoe e multiplique, e na casa do Senhor, que seja usado, ó Deus, na tua casa. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Abramos nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Hoje é o primeiro sermão no 9º mandamento. Creio que, já confesso aos irmãos que eu já estou com tanta expectativa, já para começar a nova série de sermões. Eu creio que eu vou gastar só um sermão olhando o aspecto positivo desse mandamento. Sinal de que hoje vocês vão ficar aqui até umas 10 horas da noite, mais ou menos, né? Creio que gastarei 2 sermões falando sobre o aspecto negativo do mandamento. E creio que gastarei só um sermão no 10º mandamento.
E então iremos... Eu já tive errado no passado, viu, gente? Se eu errar de novo, não vai ser a primeira vez, né? E logo em seguida nós iremos para outra série de sermões. E eu tenho muita alegria de ver a igreja prosperando, aprendendo largas porções da palavra de Deus. Desde que eu cheguei nessa igreja, praticamente eu só tenho pregado sermão temático. Sermão sobre os 10 mandamentos, obviamente, são sermões temáticos. Eu estou quase surtando de vontade de começar a pregar sermão expositivo, que é o que eu mais gosto. E começaremos depois. Leiamos então a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20, versos 2 a 17. Eis aqui o preâmbulo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 6º. Não matarás. O 7º. Não adulterarás. O 8º. Não furtarás. O 9º. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 10º. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Eu tenho um parente, tinha. Eu tinha um parente que, imagino que você deve ter um parente parecido com esse parente que eu tenho. Você tem um parente na sua família que o pessoal fala sobre ele assim, ou sobre ela assim. Tudo que sair da boca daquela pessoa, toma cuidado, porque você não pode ter certeza nunca se é verdade ou se é mentira. Você tem um parente assim? Eu tinha um parente assim. E eu lembro que o meu irmão uma vez falou isso comigo e falou assim: Felipe, o que sair da boca, não acredito. Meu outro irmão, um outro dia, falou a mesma coisa sobre a mesma pessoa. Passou alguns dias, eu escutei a mesma coisa de uma outra pessoa sobre essa mesma pessoa. Você tem um parente assim? E eu lembro que eu era muito afeiçoado a essa pessoa. Até que eu descobri isso. E aquilo
Rapaz, aquilo teve uma potência, foi uma bomba atômica na amizade que eu tinha com essa pessoa, sabe? Mesmo sendo parente meu. E o prazer da amizade, o prazer do relacionamento, que outrora, e nessa época ninguém falava dessa pessoa assim, nessa época era um relacionamento muito prazeroso, mas ele foi deteriorando, porque essa pessoa mentiu para mim várias vezes. E eu era muito bobo na época, muito bobinho, muito tolo. E eu achava que, toda vez eu achava que seria um caso isolado. Eu tive 500 casos isolados. Não é um caso isolado. Isso é um problema sistêmico. Meu caro, esse mandamento, o 9º mandamento, ele manda que eu e você sejamos assim, olha. Se alguém algum dia perguntar assim, quem foi que falou isso? Ah, quem falou isso foi o fulano de tal. Ah, não, se foi o fulano de tal, você pode acreditar. Você já ouviu falar sobre alguma pessoa assim? Ah, quem falou isso foi quem? Fulano. Ah, não, se foi fulano, então eu levo a sério. Agora, você também já escutou o seguinte, quem foi que falou isso? Fulano de tal. Ih. Você já viu as duas situações? O 9º mandamento demanda que você seja como o primeiro caso. Quem foi que falou isso aí? Foi aquele membro lá da 5ª igreja. O nome dele é tal. O dela é tal. Ah não, você pode confiar, porque essa pessoa aí, se ele abre a boca para falar algo, é porque você pode confiar. Meu irmão, o mandamento manda que a gente seja assim. Pastor, eu não sou assim, você está em pecado. Gente, é sumário desse jeito. É sumário desse jeito. Algumas pessoas são conhecidas porque brincam demais. Gente, se você me conhece pelo menos um pouquinho, você sabe que eu adoro humor. Adoro humor. Na hora certa. O humor na hora errada é detestável. Assim como a seriedade na hora do humor também é detestável. Lá vem o chato. Está no momento de humor, de descontração. Aí lá vem o chato querendo trazer um assunto sério. Totalmente detestável. No momento sério, lá vem ele com a piada. E às vezes a piada é até boa. Mas ele desperdiça aquela piada que era boa, trazendo ela para um momento inadequado. Gente, eu adoro uma boa piadinha. Agora, no sermão é lugar disso? No momento de seriedade, cabe uma piadinha? No momento de descontração, cabe ali um sermão? Ambos são detestáveis. O 9º mandamento regula o seu discurso. O 9º mandamento regula o meu discurso. O 9º mandamento manda que ao abrir a minha boca, eu seja uma cópia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu caro, minha cara, se você pensa assim, não, pastor, eu não sou de contar mentira. É um bom começo. O 9º mandamento manda que da sua boca saiam pérolas. O 9º mandamento manda que da sua boca saia um coquetel das ultras mais santas, puras, limpas palavras de Deus. É isso que está sendo mandado aqui no 9º mandamento. O 9º mandamento manda que a sua língua seja o caminho da justiça. O 9º mandamento manda que a sua língua, que os seus lábios sejam porta-voz da verdade, porta-voz do encorajamento. O 9º mandamento manda que você cace briga na hora de caçar briga. Você escutou o que eu falei? O evangelicalismo tem desenvolvido uma prática detestável. E nessa prática ele tem podado a coragem dos cristãos. E os cristãos estão confundindo o amor à paz com o pacifismo. Os cristãos estão confundindo o não ser problemático
com o fingir que não há problema. Caro irmão, se você não tem coragem de abrir a boca e denunciar o pecado, que crédito você merece ao falar da verdade? Deixa eu falar isso mais uma vez. Se você não tem coragem de denunciar o pecado, que crédito você merece quando você fala da verdade, da beleza de Deus? Aquele que só quer falar do céu e deixa o inferno de lado, desculpa, você não é digno de crédito. Sabe por que você não é digno de crédito? Porque o meu Salvador falou muito sobre ambos. Falou muito sobre ambos. Você já viu aquele crente que ele pode presenciar o maior pecado do mundo e ele fica calado? Aí quando você pergunta, por que você ficou calado quando você viu aquela loucura lá? Ele fala assim, eu não queria me desgastar com aquilo. Meu cara, você foi chamado para morrer pela causa de Cristo e você falou que não queria se desgastar? É isso? Que comportamento... Gente, deixa eu te falar uma coisa. Você não aprendeu isso de Jesus, eu te prometo. Você nunca viu Jesus falando assim, pastor, eu não quero me desgastar com... Pastor, Pastor, olha, você viu quem foi que fez aquilo, pastor? Sabe o tipo de pessoa que é aquilo? Pastor, a pessoa que faz aquilo, pastor, é uma pessoa problemática. Você não sabe de quem você está falando, pastor. Por que ela chegou naquele nível? Porque ninguém teve coragem de chegar e falar. Porque ninguém amou o 9º mandamento. Pastor, mas eu não falei mentira. Mas você falhou em falar a verdade. Meu caro, o cristão é o embaixador da verdade. Não tem conversa. 1 Timóteo, acho que é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Acho que é lá mesmo. Ou 6. Que a igreja de Jesus Cristo é a coluna e baluarte da verdade. Peraí. Tem como eu conciliar? Eu sou igreja, eu sou coluna e baluarte da verdade, mas eu calo a boca e eu não denuncio o pecado. Por quê? Porque eu não quero me desgastar. Você não é coluna de nada. Você não é baluarte de coisa alguma. Meu caro, minha cara, você tem que ser conhecido por aquilo que você aprova, na mesma potência que você tem que ser conhecido por aquilo que você desaprova. Eu pergunto a você, quais dos sermões que você tem escutado vindo desse púlpito, quais sermões foram mais importantes? Os sermões falando sobre os aspectos negativos do mandamento ou os sermões falando sobre os aspectos positivos? Eles foram igualmente importantes? Tão importante é não falar a mentira, tão importante é falar a verdade. Meu irmão, o 9º mandamento condena a sua timidez em denunciar o pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou falar mais uma vez. O 9º mandamento manda que você seja corajoso na hora de falar. Quantas vezes na sua escola você viu, numa roda de amigos, alguém contando uma piada indecente e você ficou caladinho? Até para não ficar mal com a galera, sabe o que você fez? Lembra aí, puxa pela sua memória. Você não fez isso aqui, ó? Olha aqui, você não fez isso aqui, ó? Você não fez isso? Por que você não abriu a boca e deixou todo mundo com vergonha? Ia criar um clima. Meu caro, crie um climão. Por que você não fez isso? Por que não? Você não é embaixador da verdade? Tenha coragem, meu irmão. Pastor, se eu fizer isso, eu vou arrumar problema para mim de manhã, de tarde, de noite. Pois é, Jesus arrumou problema para ele de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Qual é a diferença? Por que você está medindo a verdade baseado nos problemas que elas te trarão?
Isso não é o padrão, isso não é a medição adequada. Jesus falou, eu que sou mestre fui perseguido, você que é discípulo, você quer ser o quê? Não perseguido? Você quer arrumar uma perseguição boa? Faça o que eu acabei de falar. Quando você escutar uma piada indecente, você fica com a cara amarrada. Aí você vai, espera 3 segundos, alguém vai te perguntar, você não gostou da piadinha? Não, aí você responde, não, eu não gosto daquilo que é mentira. Eu não gosto daquilo que vai contra o meu Senhor e Salvador. Eu não gosto não, velho. Não gostei, nunca vou gostar, e me surpreende você gostar. Pronto. Deixa eu te contar um segredo. Você vai ser muito mais respeitado. Sabe quais são as pessoas que nós mais respeitamos? São as pessoas que nós mais admiramos aquilo que ele ama, porque ele ama, e aquilo que ele odeia, porque ele odeia. Vou te falar uma coisa. Sabe o que Jesus amava? Amava, ele ultra amava a verdade. Sabe uma coisa que Jesus odiava? Mentira. Ele era assim. Nosso Salvador era assim. Eu não tenho direito de fazer diferente. Você não tem o direito de fazer diferente. Então, por que eu... Gente, eu não preguei nada aqui ainda não, viu? Por que eu estou gastando todo esse tempo para poder te explicar isso? Porque o 9º mandamento, na maioria das vezes a pessoa interpreta assim. Eu não menti. E ele acha que ele guardou o mandamento. Isso em si é uma mentira. Não, eu não quebrei o mandamento, eu não menti. Mentiu agora aí, ó. Você amou a verdade? Você foi uma coluna e baluarte da verdade? Se não há coluna e baluarte da verdade, não há igreja. Porque a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ela é. Onde falta isto, falta a igreja. Se falta a verdade nos seus lábios, você é o quê, meu caro? Você é a igreja se te falta a verdade nos lábios? Como? Como? Mas eu quero definir os termos. Se você está com a Bíblia aberta, por favor, preste muita atenção no linguajar do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento usa um linguajar jurídico. Este mandamento condena com maior veemência a mentira que tem o poder de machucar. Pastor, peraí, qual mentira que não machuca? Todas. Todas. Agora, eu falei, ele não é que ele permite as outras. Ele condena com maior veemência as mentiras que podem desgraçar alguém. Que podem desafortunar alguém. Isso é condenado com ainda maior veemência. E quem seria esse? Contra o teu próximo. Então, quer dizer que eu posso mentir contra aquele que não é o meu próximo, meu caro? O próximo aqui é todo aquele que você tem contato com ou se relaciona de alguma maneira. Se você já está falando sobre alguém, por natureza aquele alguém já virou seu próximo em virtude da sua fala. Então, é impossível você mentir contra alguém que não seja o seu próximo. Porque se você está falando dele, ele já se classificou automaticamente como o seu próximo. Agora, hoje eu não vou focar no negativo, naquilo que é proibido. Hoje o meu foco será naquilo que você tem que fazer, naquilo que eu sou chamado para fazer, porque Cristo assim fez. E antes de continuar, eu quero falar algo. Primeiro ponto que este mandamento deixa claro, na parte filosófica, é o seguinte: nós carecemos da verdade. Há uma necessidade da verdade nos relacionamentos humanos. Aquele que mente peca contra, por exemplo, um casamento. Um casamento onde não há confiança não é um casamento de verdade. Meu caro, se você é um esposo ou uma esposa, e você nunca traiu seu marido, sua esposa, mas você mente para ocultar às vezes outras coisas, você está pecando contra o seu casamento, você não está criando um ambiente de total confiança no seu casamento.
o seu cônjuge há de desgostar, há de desconfiar de você. Então você criou um ambiente contrário, hostil ao 9º mandamento. Caro marido, cara esposa, sempre seja transparente com seu cônjuge. Seja transparente. Seja transparente em tudo que você fala com ele, tudo que você fala com ela. Seja transparente. É o local onde... Gente, lá é o local onde você precisa da verdade em todos os lugares. Mas lá é o lugar onde você mais precisa da verdade. Seja transparente. Outro dia eu vi um rapaz me falando que ele foi fazer um negócio. Ele foi em algum lugar que ele sabia que a esposa dele não ia gostar. E eu sabia que não tinha problema nenhum onde ele estava. Só que a esposa dele achava que ele gastava muito tempo lá. Aí eu perguntei para ele. E eu vi ele nesse lugar. E eu perguntei para ele, mas por que você está aqui? Se você está me contando, se você... Não, chega lá em casa e eu falo com minha esposa que eu estava em outro canto. Falei, cara, mas não tem problema nenhum você estar aqui. Eu estou vendo o que você está fazendo aqui, não tem problema nenhum você estar aqui. Não, mas se eu chegar lá e contar para ela, vai desgastar, vai dar problema, vai dar BO. Eu olhei para ele e falei assim, você mente por isso? Você mente por isso aí? Caros homens, um homem que mente, porque ele está com medo da mulher dele brigar com ele, é uma derrota. É um homem derrotado. É um homem, nossa, muito derrotado. Meu irmão, você não aprendeu a ser homem assim com Jesus. Jesus te ensinou a transparência. Jesus te ensinou a verdade. Jesus te ensinou a coragem. Você não aprendeu isso de Jesus. Não foi dele que você aprendeu isso. Aquele que mente peca contra uma nação. O amor ao próximo e a confiança no próximo é a base de uma sociedade. Eu morei um certo tempo nos Estados Unidos e agora estou morando aqui no Brasil. E me surpreende a quantidade de documento que a gente precisa para tudo aqui no Brasil. Qualquer coisa que você quer fazer aqui no Brasil, você tem que apresentar 500 documentos. Lá nos Estados Unidos eu observava, você precisava de documento para quase nada. Quando muito, você precisava da sua carteira de motorista. E às vezes ele só perguntava qual é o seu número. Ele nem precisava de ver. Aqui no Brasil você tem que apresentar cópia autenticada, registrada em cartório, na presença do seu pai, mãe, bisavô e tataravô. Com foto, selfie no Facebook, tem que ter tudo. Por quê? Porque há desconfiança. Por que há tamanha desconfiança? Porque no passado se mentiu muito. É isso. Vocês estão observando o impacto que a mentira do outro teve na sua vida? Por que você precisa de documento para tudo aqui no Brasil? Porque não se acredita mais na palavra da pessoa. Aí você chega com um documento, se ele tiver plastificado, não aceita. Porque tem que ver direitinho se ele não é falsificado. Tamanha é a desconfiança. Você está entendendo a importância do 9º mandamento? Aquele que mente, peca contra a igreja dele. Meu caro, essa igreja nunca vai ser conhecida como a igreja da verdade se faltar a verdade, a sinceridade, a transparência nos discursos dos membros dessa igreja. Nunca. Meu caro, desse púlpito pode vir o mais lindo, belo, delicioso néctar da fonte divina. Se eu e você não formos conhecidos por sermos crentes que falam, amam e só lidam com a verdade, essa igreja não será conhecida como uma igreja da verdade. E uma igreja que não é a igreja da verdade, ela é o quê? Ela é uma água seca. O que é uma água seca? Ela não existe. É uma contradição em termos, porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, se ela não é conhecida como a igreja da verdade, ela é o quê? Sinagoga do capeta. Não é uma igreja. Não é uma igreja. Não é uma igreja. E aquele que peca, aquele que mente peca
contra a família. Vocês já viram esse pessoal pessoal da mentira branca, mentira branquinha. Já viu esse pessoal? Da mentirinha. Às vezes está lá, molequinho chorando, esperneando. Aí o sujeito chega lá e não quer dar um de bacana, né? E fala assim, vem cá com o titio, vamos lá ver o cavalinho. Ele vai lá e pega o moleque. Cadê o cavalinho? Você mentiu contra o Deus da glória por causa de um choro do moleque? Por causa de um cavalinho? Meu irmão, a sua fé, ela é nula se você é desse jeito. Não me diga que você... Não me diga que Jesus habita no seu coração se você mente por isso. Não me diga. Não, pastor, eu falei só para ele calar a boca. Quem devia calar a boca é você, desgraçado. É você que devia calar. Você mentiu, você ensinou a mentira para um moleque. Ele não tem defesa. Você mentiu para ele. Você machucou ele muito. Você não tem esse direito. A não ser que tenha um cavalinho lá. E você vai lá e mostra o cavalinho. Agora, quando o pessoal fala assim, vamos ali ver o cavalinho. Tem um bendito do cavalinho lá? Não tem. Mas ele mentiu. E ele ainda falou. E ele ainda colocou um diminutivo, desgraçado. Ele falou assim, mentirinha. Sabe como é que Jesus registrou isso? Pecadozinho. E eu vou te mandar para o infernozinho. Por toda uma eternidadezinha. Você está entendendo a seriedade do assunto? Cara, se você quer colocar diminutivo, Jesus também coloca diminutivo, não tem problema nenhum. Ele sabe fazer a mesma coisa. Não foi ele que falou, você vai ser medido com a medida que você mediu? Não foi ele que falou isso? Então, meu irmão, a sua boca é o lugar da verdade. Meu caro, quem ama Jesus Cristo com todo o coração, ele não registra a possibilidade de algum dia falar isso, nem com criança, nem com adulto, nem com ninguém. Lembra que eu falei no começo do sermão, que o 9º mandamento manda que você tenha coragem? Por que muita gente fala essas mentiras com criança? Porque no interior dele, ele é um medroso. Ele é tão medroso, que ele usa de mentira para lidar com a criança. Rapaz, o dia que eu perder para uma criança, me interna num manicômio. Que eu fiquei louco. O dia que eu perder para uma criança. Do assunto que você quiser. Eu me interna, que eu fiquei louco. Meu irmão, nós temos que ter coragem no discurso. O molequinho estava chorando, você fala com ele, cala a boca, moleque, porque senão eu te quebro na pancada. Eu sou seu pai. Pronto, resolve a questão. Gente, é tão fácil. É a coisa mais fácil do mundo. A pessoa... Vamos para frente. Esse mandamento manda também que nós sejamos caridosos ao falar do nosso próximo. Vai lá comigo em 1 Coríntios. Abre a tua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 13. Um dos capítulos mais famosos da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13. A Bíblia diz que Deus é amor, então eu também tenho que ser. Sendo eu amor também, meu discurso também tem que ser o discurso do amor. Gente, quero fazer uma pausa aqui agora. Eu nunca vou pregar nessa igreja, seja um bom mocinho. Eu nunca vou pregar aqui nessa igreja, tenha o discurso polido. Eu nunca vou pregar isso. Nunca. Se você me conhece um pouquinho, você sabe que o meu discurso, rapaz, polidez passou longe de mim. Longe. Eu vou pregar falar a verdade. Não estou falando, vou pregar contra a arrogância, vou pregar contra dar patada nos outros. Isso eu vou pregar contra, porque aqui falta amor. Mas eu não vou pregar a favor
da polidez do discurso. Você quer aprender a ter um discurso polido? Vai para a escola de diplomacia. Eu podia ter ido. Se eu tivesse ido, eu tinha aprendido. Não fui, não aprendi. Agora, a Bíblia não me manda ter um discurso polido. A Bíblia me manda ter um discurso cuja base dele é o amor. Isso ela me manda. Observe o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 13, verso 4 em diante. O amor é paciente. É benigno. Então, se eu abro a minha boca para falar, como é que o mandamento diz? Quando lidar com o próximo, né? Se eu abro a minha boca para falar do próximo, como eu falo do meu próximo? Aqui, olha. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça. Oh, meu irmão, se você colocar se o seu discurso está baseado nisso aqui, você pode falar o que você quiser, que você vai agradar ao Senhor Jesus Cristo. Olha aqui. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. As palavras amorosas são as palavras verdadeiras. A palavra diz, melhor é a repreensão do sábio do que o engodo, do que a bajulação do mentiroso. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quero contar um caso. De um amigo meu com um outro amigo meu. Ambos seminaristas. Ambos pastores já na época. E ele tinha acabado de conhecer. Eles tinham acabado de se conhecer. Tinham acho que uma semana ou duas. Eles fizeram amizade. Sabe aquele sujeito que você clica com ele com 3 segundinhos? Aí no 4º segundo você já está falando com ele como se você conhecesse ele há 4 décadas. Esses dois amigos eles se tornaram amigos assim, foi assim. E um dia, um deles foi um tanto quanto bruto, áspero e inconveniente no discurso com o outro. Aí esse amigo de cá chegou para ele, depois esperou um tempinho, esperou umas 2, 3 horas. E foi temeroso, ele foi temerosamente conversar com o rapaz. E ele já foi assim, rapaz, acho que a amizade que estava ótima vai descer pela descarga agora. Ele chegou e falou com ele assim, rapaz, estou querendo trocar uma ideia contigo. Tem muito a ver com a forma como você falou lá naquele ambiente lá. Quando você for tratar desses assuntos, toma cuidado assim, com o jeito que você fala, porque às vezes você pode ser mal entendido, mal interpretado e tal, porque não é conveniente que seja dessa maneira. Então eu queria te encorajar a considerar isso com carinho. O outro rapaz, ele encheu o olho d'água na hora. Ele encheu o olho d'água e começou a chorar. Gente, eu vi isso. Eu estava presente quando esse papo aconteceu. Eu regalei o olho assim, eu falei, caraca. Aí ele falou assim, ô fulano, tem X anos que eu sou pastor. Tem tanto tempo que eu estou numa igreja. Nunca ninguém teve o carinho comigo que você teve agora. Ninguém nunca chegou para mim, separado assim, bacana, e carinhosamente falou comigo, me repreendeu como você carinhosamente me repreendeu. Obrigado, cara. Você foi o primeiro que fez isso na minha vida, desde que eu virei crente. Por quê? Ali ele falou com amor. Aquele chegado meu estava falando com aquele outro chegado, com amor. Ele estava amando a verdade, mas ele não se alegrou com a injustiça. Aqueles dois, a amizade deles que estava boa, rapaz, subiu o nível ainda mais. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu caro, cuide da reputação do seu próximo.
Cuide. Você já conhece alguma pessoa? Você conhece alguma pessoa que ele é famoso por criticar os outros? Você tem conhecido assim? Que ele adora abrir a boca para poder criticar os outros. Tome muito cuidado com essa pessoa. Porque quando você não estiver perto, de quem que ele vai estar falando? Não se iluda, meu caro. Não se iluda. Se ele fala mal de todo mundo para você, quando ele tiver com esse todo mundo, de quem que ele vai falar? De você. Não tem dúvida. Meu caro, seja conhecido por alguém que fala bem de todo mundo. Pastor, e se eu não tiver nada bem para falar do fulano de tal? Fala do Corinthians, meu irmão. Sei lá. Fala de qualquer outra coisa ruim aí. Fala do que você quiser. Fala do calor de Macapá. Fala do que você comeu no dia anterior. Fala do que você quiser. Agora, se você não tem nada bom para falar, fica calado. Fala que vai dormir. Agora, se você for falar de alguém que não está presente em especial, seja conhecido por abrir a boca para elogiar. Vai comigo, vá lá comigo em Levítico. Vai lá. Levítico 19. Abre lá comigo. Levítico 19, verso 15. Levítico 19, verso 15. Não farás injustiça no juízo. Qual juízo é esse? Em qualquer juízo. É claro que aqui no contexto está falando de uma questão judicial. Mas observe que eu falei que o linguajar do 9º mandamento é um linguajar judicial. Então isso se aplica. Quando você for abrir a boca, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Você não tem direito de ter preconceito. O que é um preconceito? É um conceito antecipado. Você tem o direito, sim, de ter um conceito que é nascido de uma convicção, de uma experiência. Isso é um conceito. Um conceito antecipado sobre o alto, sobre o baixo, sobre o gordo, sobre o magro, sobre as pessoas que têm 500 tipos de cores diferentes, do mais escuro até o mais claro, daquele que tem o olho assim, o olho assado, o tamanho do pé assim, o tamanho do pé assado, aquele que gosta daquilo, aquele que gosta daquilo outro. Você não tem direito de tratar diferente no seu vocabulário, baseado num conceito antecipado. Pastor, mas eu já conheci a pessoa, já formei um conceito dela. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Porque aí você deve julgar retamente. Eu falo com todo mundo do mesmo jeito? É óbvio que não. Nem você. Nem deveria. Nem deveria. Então, não abra a boca para emitir juízo injusto. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. O que isso quer dizer? Gente, a condenação é o julgamento antecipado, tá? Porque a Bíblia diz que eu vou julgar até os anjos. Paulo repreende toda uma igreja porque eles não sabiam julgar um caso no meio deles. Então Paulo falou, vocês são todos crianças, vocês não sabem julgar uma coisa básica. Então, a Bíblia manda que eu julgue? Julgue adequadamente. Não com conceitos antecipados, mas com conceitos construídos após exame, após experiência. É assim que a Bíblia manda. Então, continuando nesse sentido, Mateus 18, por favor, vá lá comigo. Mateus capítulo 18. Deixa eu te mostrar como que Jesus nos ensina a ter zelo pela reputação do outro. Quando você for repreender alguém, quando alguém pecar contra você, o que é que você deve fazer? Segundo a orientação de Cristo. Aí eu vou contar para a igreja inteira. Você não pode fazer isso.
Você não pode espalhar o pecado do seu irmão. E seu irmão pecou contra você? Você não pode espalhar isso. O que é que Jesus manda? Mateus 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Por que que o Senhor Jesus nos deu essa instrução? Para que você preserve a reputação do outro. Pastor, o que que eu faço então? Certa feita eu vi uma pessoa chegando para uma outra pessoa falando assim: ô fulano, eu vi o fulano de tal falando mal de você. Fazendo uma crítica a uma atitude sua. Eu vi isso acontecendo. Meu primeiro pensamento foi: peraí. Por que que você não foi naquele primeiro e falou assim? Você já foi tratar com ele primeiro? Porque se você não foi tratar com ele, você não pode ficar me contando essas coisas. Porque é a instrução do Senhor Jesus que eu e você amamos com todo o coração, porque amar a Cristo é o equivalente a amar as suas instruções. Diz, vai arguir entre ti e ele somente. Vocês estão observando como é que esse mandamento está conectado, como é que essa instrução de Cristo está perfeitamente conectada ao 9º mandamento? Você zela pela reputação do seu próximo. Porque se você conseguir resolver aquela situação, morre ali o assunto, não se espalha. A reputação daquela pessoa continua boa. E o amor faz com que você deseje a boa reputação do seu próximo. Será que Jesus foi diferente? Jesus foi assim mesmo. Observe que quando Jesus foi chamar a atenção de Pedro, ele reuniu todos os discípulos e falou: olha, o Pedrão aqui, ó, negou 3 vezes antes do galo cantar. Ele negou 3 vezes. Ele não fez isso, ele chamou Pedro, falou: Pedro, vem comigo. Pedro, você me ama? Você reparou o carinho de Jesus? Jesus foi o mais carinhoso que já andou no planeta Terra. Jesus foi o carinho dos carinhos. Ninguém foi tão carinhoso quanto ele. Eu vou te dar um outro exemplo. Davi, quando pecou, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Falou com o profeta: Natan, vai lá, fala só com Davi. Ele foi lá e tratou só com Davi. A punição de Davi foi: o que você tentou fazer em segredo, eu vou fazer com que alguém faça contra a sua casa, no topo do telhado. Agora Deus falou: eu vou contar para todo mundo o que você fez. Eventualmente todo mundo ficou sabendo que foi registrado na Bíblia. Mas naquele momento, não. Agora Deus falou com ele: você fez a pouca vergonha em particular. Eu vou fazer alguém fazer essa pouca vergonha contra você em público. Agora, a reputação de Davi em seus dias ficou ilibada. Porque Deus não dedurou ele para ninguém. Tão diferente de nós. Já reparou que às vezes um irmão peca contra a gente conta para 20 pessoas. E para quem que a gente não conta? Para a pessoa que pecou contra a gente. Enquanto a verdade devia ser o contrário. Meu irmão, um dia que você vê alguém descendo porrete em outro alguém, sua primeira pergunta é: você já foi conversar isso com ele? Meu irmão, se for membro aqui da igreja, você não deixa ele nem terminar a frase. Você fala: pera. Já conversou com ele já, né? Ah, já. Ok, tudo bem. Então você pode falar porque você está me contando da sua vida. Já conversou com ele? Já resolveu a questão? Detalhe, quando a questão já é resolvida, até o jeito de contar é diferente. Inclusive. Vá comigo lá em Provérbios 17. Provérbios 17. Provérbios capítulo 17, verso 9.
Olha aqui como que a Bíblia nos manda cuidar do nosso, amar o nosso próximo nas nossas palavras. Provérbios 17, verso 9. O que cobre a transgressão adquire amor. Você escutou isso? Você prestou atenção nisso? O que cobre a transgressão adquire amor. Sabe como é que você vai ser amado por alguém? Se algum dia esse alguém pisar na bola contigo, e você ir lá e conversar só com ele, e você manter aquilo só entre você e ele, e você preservar a reputação dele, encobrir a transgressão. Gente, encobrir a transgressão não é, ele fez errado, deixa quietinho. Conta para ninguém que ele fez. Não, não é isso. Encobrir a transgressão é lidar só com a pessoa, resolver só com a pessoa e concluir o assunto só com a pessoa. O que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Você já trouxe o assunto à baila? Alguém pecou contra você, se azedou, é a sua língua desse tamanho, maior do que seu braço. Contou para metade da igreja o que o irmãozinho contou para você. E tem uns que são tão canalhas que eles contam toda aquela porcariada e depois falam assim: então, meu irmão, estou te contando isso porque eu quero que você ore por mim. Você viu o nível da maldade? Não só ele quebrou o 9º mandamento, mas ele tomou o nome do Senhor em vão. Ele colocou Deus na porcariada dele. Você viu o nível? Eu e você somos mestres em fazer isso. A gente sabe fazer tudo, meu irmão. A gente sabe quebrar os mandamentos e falar em nome de Jesus no final. Nós somos mestres nisso. Vamos para Salmo capítulo 15. Meus irmãos, eu vou mostrar para vocês em Salmo capítulo 15. Gente, vocês estão no bico do urubu comigo hoje, né? Porque eu estou na página 3. O sermão está na metade ainda. Vocês estão lascados comigo hoje. Salmo capítulo 15. O Salmo de Davi. Este Salmo de Davi fala sobre a nossa língua. Esse Salmo de Davi fala como deve ser o coração antes de abrir a boca. Olha aí. Ô, gente, rapaz, é um espetáculo esse salmo. Gente, quem me dera ter uma língua igual esse salmo. Olha isso aqui, olha aí. Olha a pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Você entendeu o que ele está perguntando? Ele está falando assim: Jesus, me conta como é que é. Como é que é a aparência? Como é que é o comportamento daquele que vai para o céu? Me conta aí. Conta para mim, me dá a descrição de quem vai para o céu. É isso que ele está pedindo aqui. O que vive com integridade e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. Gente, isso aqui é quem vai para o céu. Você está entendendo? Essa é a descrição do texto. Quem vai para o céu é assim. Isso não é minha opinião, não é a opinião de Davi. E o Espírito Santo inspirou Davi para falar isso. Olha aqui, olha que coisa espetacular. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Você está vendo o 9º mandamento aí todinho? Você viu? Ele está falando assim: você quer saber quem é que vai para o céu? Quem guarda o 9º mandamento. O povo do céu ama o 9º mandamento. Sabe por quê? Porque o rei do céu, que é o rei Jesus, ama o 9º mandamento. Olha aqui, olha. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Réprobo é o repreensível, é o reprovado. No contexto aqui do Salmo, que é o contexto do linguajar, do falar,
Quem é um reprovado? É aquele que tem a língua grande demais. Mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Você está vendo o amor aqui no nono mandamento? Ele jura, e se deu ruim para o lado dele, ele vai sofrer a consequência. Mas ele não quebra o juramento. Você viu isso aqui? Ele deu a palavra dele. A palavra dele é mais forte que carvalho. A palavra dele é fortíssima. A palavra dele é para ele mais séria do que a assinatura. O crente de verdade, ele nunca fala assim: não, eu falei, eu combinei, mas eu não assinei. Já falou isso, meu irmão? Não, tudo bem, a gente combinou, só que eu não assinei em lugar nenhum. Ele ainda fala assim: ah, não gostou, me processa. Meu caro, se você é crente, você deu sua palavra? É a sua palavra, meu irmão. Você viu? Ele jura com dano próprio e não se retrata. Pastor, mas eu mudei de ideia, o problema é teu. Gente, eu já cheguei a perder sono, eu já cheguei a ter quase que crise de ansiedade, porque eu dei minha palavra para alguma coisa, e eu estava louco para mudar de opinião, louco para mudar minha palavra, louco para passar a mão no telefone e falar assim: eu quero mudar o que eu falei. Mas eu já tinha aceitado o que foi combinado. Eu já tinha combinado, já tinha aceitado. Acabou. Eu dei minha palavra. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Sabe o que é isso, aceitar suborno contra o inocente? Ele aceita o suborno. Aí o que é inocente, o que é que ele fala? Ele declara culpado. Você reparou que ele continua no nono mandamento? Salmo 15 é o hino do nono mandamento. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Por quê? Por que ele nunca vai ser abalado? Você já reparou? A pessoa que fala a verdade, ela não tem medo. Já reparou isso? Aquele que fala a verdade, ele não tem medo. Você pode indagar ele, pode pressionar ele não tem medo nenhum. Ele não tem medo dele se contradizer, sabe por causa de quê? Porque ele não mentiu em nada. Meu caro, você pode perguntar 500 coisas sobre como é que foi meu dia hoje. É só eu falar a verdade. E você pode trazer mais 1000 perguntas. Eu não vou entrar em contradição em momento algum. Porque eu não menti em lugar nenhum. Agora experimenta contar uma mentira para você ver. Você vai se complicar todo. Você vai se enrolar todo. Você vai ser abalado. Você vai ser abalado. Meu irmão, imagina se Jesus não fosse como ele foi. Imagina se Jesus tivesse falado, lembra quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, e ele sangrando, suando sangue, e ele falou: Deus Pai, se possível passa de mim esse cálice. E Deus decreta que ele vá para a cruz. Imagina se Jesus tivesse respondido: Deus Pai, eu não assinei em lugar nenhum. Ou não? Eu e você iríamos para o inferno. Sabe por que há esperança de céu para mim e para você? Porque Jesus amou e morreu pelo seu amor ao nono mandamento. Você está entendendo, gente, que o mandamento é a expressão do próprio Deus? Por que eu sei que o mandamento é a verdade? Porque ele veio de Cristo. Cristo é a verdade. E não foi assim que Jesus falou dele mesmo? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Meu irmão, ame a verdade. Fale a verdade. Pastor, eu tenho um caso sério, pastor, de muitas mentiras. Eu já contei muitas mentiras. Pastor, o que eu faço? Meu irmão, vou te dar 2 conselhos. Primeiro, leia o 15º mandamento. Leia o 15º Salmo. Leia o Salmo 15. Leia ele. Várias vezes. Decore esse salmo. E o outro conselho que eu vou te dar, e com esse conselho eu concluo o sermão de hoje. Fala comigo no Salmo 141. Vamos lá. Salmo 141, verso 3.
Salmo 141, verso 13 diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Duas coisas. Clame ao Senhor: Deus, não me deixe nunca falar mentira. E clame ao Senhor da seguinte maneira: meu Pai, faz-me falar a verdade. Sabe quem é que ama a verdade? Os maiores amantes da verdade? Aqueles que adoram falar de Jesus para os outros. Meu irmão, se você gosta de evangelizar, você ama a verdade. Porque evangelizar é falar da maior verdade do mundo. É falar da fonte de toda a verdade. Então evangelize mesmo. Quando você orar esse versículo aqui, ora assim: Senhor Jesus, põe guarda à porta dos meus lábios. Porque vai ter um Satanás ali, querendo fechar minha boca para eu não falar do Evangelho. Então Jesus, você manda o seu guarda para minha boca abrir e eu falar do Evangelho. Esse é o número 1. E número 2, Deus, põe outro guarda, para quando vinha fofoca, eu falar que não, capeta, sai. Põe esses 2 guardas lá. Um para trazer as palavras de pregação do Evangelho, e o outro para frear aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Bendito seja o Altíssimo, hoje e para todo sempre. Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos orar. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Ó Pai amado, ajuda-nos a amar o Senhor de todo o coração, porque o Senhor é a verdade. Para onde iremos, ó Deus? Pois só Tu tem as palavras da vida eterna, só Tu tem a verdade da vida eterna, e toda a verdade é do Senhor. Toda a verdade tem a sua fonte em Ti, ó Pai, porque todas as nossas fontes estão em Ti. O Senhor é o Rei da verdade. No Senhor não há mudança, não há treva. Deus, o discurso mais belo foi o do Senhor sempre. Deus, ajuda-nos a aprender com Jesus. Aquele mesmo Jesus que foi no templo e chamou vários de raça de víboras. E aquele mesmo Jesus que falou: vinde benditos de meu Pai. Que vai falar: vinde benditos de meu Pai. E aquele que falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ajuda-nos, ó Pai, a aprender com o Senhor a falar a verdade. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa nossas mentiras. E ajuda-nos a falar do Senhor, o Rei da verdade. E é no Teu belo e precioso nome que oramos. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Vamos assentar? Meus irmãos, esse é o momento que temos para meditação ou oração, se você quiser. Tirei uns 2, 3 minutinhos antes de a gente levantar, antes de a gente sair. Ore, fale com Deus, pense sobre o que você escutou, avalie o seu coração.
Graças, paz. Então, vamos aos nossos avisos. Queremos agradecer a vida dos nossos irmãos que estiveram à frente da IBD. Deus abençoe a vida de vocês, foi uma bênção. Muito obrigado. Queremos agradecer também a vida dos nossos visitantes, aqueles que nos visitam pela primeira vez, aqueles que já têm frequentado mais vezes aqui. Sejam bem-vindos. Dizer que aqui é uma parte do povo de Deus que se reúne para glorificar a Deus. Na terça-feira, às 17h30, nós temos a reunião de oração e o estudo da palavra. A reunião dos jovens vai ser sexta-feira aqui na igreja, às 17h, às 19h. Obrigado. Às 19h30. Pronto. Reunião de casais, pastor? Né? Olha, é o casamento, verdade. Casamento, certo? Vai ser. O horário que está. Para confirmar o horário da programação dos casais. Às 19h, é isso? Pronto. Aí vem o domingo, tem o café da comunhão, às 8h15, às 9h a escola dominical e às 18h o culto solene. Estou esquecendo mais alguma coisa? Retiro? Tá, hoje tem cantina. É o retiro. Vai ser discutido isso, é? Pronto. Essa parte que tem a ver com o domingo passado. Gente, isso. Nós teremos um retiro ano que vem. Todo ano a gente tem, né? Graças a Deus. E nós vamos, nós bolamos um carnê. Tem um carnê aí? O presbítero Delto que anunciou isso aqui domingo passado, vocês lembram, gente? Então, nós ainda, o conselho... pronto, lindo, né? Então, para que esse carnê? Para que você comece a pagar paulatinamente, para que quando chegar a época do acampamento, você não tenha que tomar uma pancada financeira, sabe? Pagar para muita gente, às vezes, por exemplo, igual lá em casa, tem eu, minha esposa e 4 meninos. Você pensa bem. Se não for pagando devagarzinho, chega na hora, aperta demais, arrocha demais. Né? Então, é para isso, é para facilitar a nossa vida. Então, agora nós estamos no mês de julho, já acabou julho, né, praticamente. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, dá para você facilitar a sua vida desse jeito. É isso que você queria que fosse anunciado, não é verdade? É isso aí. Gente, venham para o casório sábado agora, viu? Venham para o casório. Vai ser muita gente da igreja está trabalhando nisso. Vai ser uma programação bem bacana. Venha prestigiar os irmãos que estão casando. Venham prestigiar, tá certo? E como é que tá as doações para o casamento? Já terminou? Ou ainda está faltando? Vocês têm acompanhado lá no grupo da igreja, não? Eu sei que estão colocando lá, eu acho que ainda precisa de doações. Ainda está faltando alguma coisa, suco está faltando. Gente, por favor, quem puder, ajude. Muito obrigado. Como é que eu posso liberar o pessoal? Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti.